e eu já começo o programa indo direto para a cidade de Uberaba. Manhã muito movimentada na cidade, muito movimentada. Operação da Polícia Federal cumpre 24 mandados de busca e apreensão. Detalhe, a investigação é em relação ao desvio de verbas públicas em contrato com empresas de limpeza urbana. A Juliana Leal, direto da cidade, acompanhando de perto a movimentação, tem as informações. Juliana, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você que acompanha o Balanço Geral. Como você disse, essa operação, intitulada aí como Operação Monturo, começou hoje pela manhã e cumpriu 24 mandados de busca e apreensão à Casa de Servidores Públicos e também a empresas aqui da cidade. Além de Uberaba, Rafa, essa operação também aconteceu em duas cidades de São Paulo, São Sebastião e Mauá, cidades aí localizadas no estado de São Paulo, e também cumpriu, mandados de busca e apreensão por lá, Rafael. Ninguém foi preso até o momento, mas a polícia disse, o delegado Marcelo Xavier, que é delegado-chefe aqui da Polícia Federal, nos contou que foram recolhidos vários documentos e também uma quantia em dinheiro, cerca de 50 mil reais, que foram apreendidos aí nas casas desses servidores, Rafael. Como você disse, essa operação investiga a situação de desvio de verbas públicas, especificamente no setor aí de serviço da limpeza aqui pública de Uberaba. Ela funcionava da seguinte forma, Rafael, o esquema. A empresa responsável pela contratação de outras empresas para serviços específicos, como por exemplo capina, varreção aqui da cidade, acontecia a ligação entre servidores públicos que contratavam, que indicavam a contratação dessas empresas. Então, dessa forma, Rafa, os servidores públicos investigados indicavam empresas e quando essas empresas eram de fato contratadas, elas repassavam valores em dinheiro para esses servidores, propina, Em outros casos, os servidores públicos também indicavam empresas que eles têm ligação familiar, Rafa. Hoje pela manhã, além de ir até a Casa de Servidores Públicos, a Polícia Federal também foi até a Prefeitura de Uberaba. Inclusive, os servidores que trabalham aí na Prefeitura não puderam entrar no imóvel até que acontecesse toda essa movimentação. Nós vamos voltar daqui a pouco, nós vamos ouvir a entrevista coletiva aí do delegado Marcelo Xavier, que nos contou mais detalhes sobre essa operação. E daqui a pouco eu volto com mais informações. Rafael? Juliana Leal, direto da sede da Polícia Federal, acabou agora há pouco uma coletiva em relação a essa operação, Operação Monturo. Deixa eu explicar para você por que do nome da operação. Porque quando você busca o significado dessa palavra, significa um monte de lixo. Um monte de lixo, ou seja, está ligado realmente a essas empresas que fazem o trabalho de limpeza urbana na cidade de Uberaba. Então hoje no nosso programa, todos os detalhes dessa operação importante da Polícia Federal lá na cidade de Uberaba, movimentando aí a cidade desde as primeiras horas da manhã, já todos os detalhes em relação a essa coletiva que acabou agora há pouco. E hoje no nosso Balanço Geral tem polêmica. Atenção você que me acompanha sempre pelas redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Centenas de mulheres estão sendo difamadas nas redes sociais. Contas estão sendo criadas no Instagram e lá são expostas fotografias das vítimas com mensagens depreciativas e a maioria de cunho sexual, com o objetivo de desmoralizar essas vítimas. Hoje no Balanço Geral eu vou conversar com algumas vítimas que tiveram as suas imagens expostas e elas, claro, querem justiça. Algumas não conseguem voltar ao trabalho. Teve mulher, gente, que chegou a procurar atendimento médico depois que viu a sua foto sendo veiculada no perfil. Hoje no Balanço Geral eu tenho matéria completa sobre esse assunto e vamos conversar com algumas vítimas. Você que me acompanha nas redes sociais, no Facebook do Balanço, fique ligado que eu vou falar sobre esse caso registrado aqui no nosso estado e é extremamente importante para você ficar atento, para você, minha amiga, ficar sempre de olho, acompanhando. Tome o máximo de cuidado com as redes sociais e imagine você ter a sua foto utilizada por um perfil falso, um perfil fake e com palavras assustadoras, frases assustadoras, absurdas. Hoje, então, no nosso programa, todos os detalhes sobre esse caso, então fique ligado aqui com a gente já, aqui no nosso Balanço Geral. E aqui em Uberlândia, os parques públicos reabriram na manhã de hoje. O repórter Túlio Amâncio foi até o Parque do Sabiá e conferiu o movimento por lá. Túlio, tudo bem, Túlio? Bom dia para você. Como é que estava o movimento logo no começo da manhã? Já tinha gente querendo praticar o exercício diário? Bom dia.
Tinha, Rafa, tinha sim. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Balanço Geral. Pois é, né, Rafa? O comitê que toma as decisões relacionadas ao enfrentamento à Covid-19 decidiu no final da semana passada, nós noticiamos aqui no Balanço Geral, que hoje, quinta-feira, os parques iriam reabrir. Dito e feito, às 5 horas da manhã, o principal parque de Uberlândia, o Parque do Sabiá, abriu os portões, mas assim, daquele jeito, de acordo com o que a gente pode considerar o novo normal, Rafa. Antes de entrar no parque, tem aquela triagem, igual a gente mostrou nessa semana na reabertura dos shoppings, sabe? Antes de entrar, passa álcool gel na mão, tem o termômetro lá para ver se a pessoa está com febre ou não, e tem o uso da máscara, o uso obrigatório para fazer corrida, para fazer caminhada no Parque do Sabiá. Agora só de máscara, somente a pista, só o acesso à pista está liberado. Quadras, piscinas, aquelas academias ao ar livre estão interditadas por tempo indeterminado. Então nós estivemos lá hoje cedo, conversamos com diversas pessoas que estavam lá praticando sua caminhada, sua corrida, e agora a gente vai ver o que uma delas falou sobre a reabertura do parque. Rafa? Eu faço caminhada aqui todos os dias, de manhã, 5h30 da manhã, e eu estava sentindo muita falta, sim. Nem o frio impediu? Nem o frio impede. É ótimo a caminhada, é bom para o corpo, né? Para a mente, para tudo. Mas agora está um pouquinho diferente, né? Tem que tomar outros cuidados. A senhora está de olho nisso também? Com certeza, com todos os cuidados. Usando a máscara, né? Sempre. É um ponto turístico aqui da nossa cidade, muito conhecido aqui em Uberlândia. Já já eu tenho matéria completa sobre esse assunto, que foi feito logo no começo da manhã, lógico, acompanhando a abertura do parque. Olha, um empresário foi encontrado morto em Lagoa Formosa. O Elcio Fonseca tem os detalhes. E esse empresário apresentava no corpo dele ferimentos com faca, né, Elcio? Boa tarde para você. Verdade, Rafael. Boa tarde a todos. Lucas do Nascimento, tinha 24 anos, era dono de uma empresa de transporte por aplicativo aqui em Patos de Minas. Ele estava desaparecido desde segunda-feira à noite, quando foi chamado para fazer uma corrida. Ontem à tarde, a polícia encontrou o carro dele aqui na cidade com um jovem de 18 anos. No carro tinha manchas de sangue. Depois da prisão desse jovem de 18 anos, outros dois foram presos também. Um de 18, outro de 18 e um de 19 anos. E os três acabaram confessando o crime. Disseram que mataram o Lucas com facadas no pescoço e depois abandonaram o corpo na zona rural de Lagoa Formosa, a aproximadamente 20 quilômetros aqui de Patos de Minas. Os três também contaram à polícia, Rafael, que mataram o Lucas por causa de uma dívida de R$2.000 que ele tinha com eles, referente a drogas. A Polícia Civil continua investigando esse caso. Os três jovens permanecem presos, já estão no presídio aqui de Patos de Minas. E claro, agora a polícia quer descobrir todos os detalhes desse crime bárbaro que aconteceu aqui na cidade, Rafael. Quer descobrir como é que foi o plano, como foi tudo planejado aí em relação a esse crime assustador registrado na região? Obrigado, Elcio, pelos detalhes. Qualquer novidade sobre esse assunto, você volta a conversar com a gente aqui no nosso Balanço Geral. Falando em coronavírus, vamos trazer agora os números da Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia. De acordo com o último boletim, infelizmente os números subiram e o pior, o número de mortes subiu. A Ellen Vilela tem os detalhes. Ellen, boa tarde para você. Rafael, boa tarde para você, boa tarde a todos. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, a cidade tem 856 casos confirmados do novo coronavírus. São mais 97 em relação ao último boletim. O número de mortes também subiu, mais um óbito registrado. Agora são 17. Mortes em investigação, 3. 64 internações, tem mais 10 pessoas internadas. Na UTI, 24. Enfermaria, 40. 87% dos leitos municipais de UTI estão ocupados. Esse número significa que apenas 8 leitos de UTI estão disponíveis. Casos suspeitos do novo coronavírus na cidade de Uberlândia, suspeitos, 3.396, são mais 62 em relação ao último dado informado pela Secretaria
Municipal de Saúde de Uberlândia. Rafael? Obrigado, Ellen. E aos familiares dessas vítimas, fica aqui o nosso respeito, a nossa solidariedade. Já são 17 mortes aqui na cidade de Uberlândia, lamentavelmente. Em Uberaba são mais de 170 casos confirmados. A Juliana Leal tem os números. Ju. Rafa, de acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura de Uberaba, agora são 173 casos positivos do novo coronavírus aqui na cidade. Já a taxa de ocupação de leitos que são destinados ao tratamento da Covid-19 aqui em Uberaba é de 15% na UTI e 11% na enfermaria. Até o momento, foram registradas 6 mortes confirmadas pela doença e nenhuma que está sendo investigada. O total é de 1.023 casos suspeitos não testados, 88 aguardam resultado e 1.710 testaram negativo. 105 pacientes são considerados curados da Covid-19 em Uberaba. Rafael. Obrigado, Juliana. E agora eu chamo o repórter Elcio Fonseca com números de outras cidades da nossa região. Elcio, por favor. Sim, Rafael, começando aqui por Patos de Minas, infelizmente o número de casos confirmados subiu de ontem para hoje. São 5 novos casos nas últimas 24 horas, casos confirmados, Rafael. Portanto, agora chegamos a 43 casos confirmados da Covid-19 aqui em Patos de Minas. 10 pessoas estão internadas, 2 em leitos de UTI e 8 em leitos de enfermaria. 14 pessoas já estão 14 pessoas estão se recuperando em casa e 18 pessoas que já estão curadas da doença. Uma morte apenas confirmada aqui em Patos de Minas até o momento. Em Ituiutaba, são 559 casos suspeitos notificados, somente 118 foram testados e 96 deram negativos e 18 positivos. Desses 18 casos confirmados em Ituiutaba, 7 pessoas já estão curadas e 3 ainda estão internadas. Ituiutaba tem até o momento 2 mortes confirmadas pela Covid-19. Agora, Araxá, são 249 casos suspeitos notificados na cidade, 91 casos confirmados, 148 casos já foram descartados e 10 ainda aguardam resultados de exames. Dos 91 casos confirmados, 18 pessoas já estão curadas, 71 estão em monitoramento e 2 mortes também já foram confirmadas pela doença em Araxá, Rafael. Obrigado, Elcio. Eu acabo de receber os números da cidade de Perdizes. Atenção, Perdizes. Casos de gripe leve, que foram divulgados 69 casos, e casos confirmados na cidade e em monitoramento são 3 casos. E também um óbito, uma morte que foi confirmada na cidade de Perdizes em relação à Covid-19, ao novo coronavírus. Vem comigo, atenção, operação da polícia. A Polícia Federal faz uma operação contra o desvio de verba pública. Dinheiro público de limpeza urbana da Prefeitura da cidade de Uberaba. A operação Monturo foi deflagrada hoje de manhã. A nossa querida Juliana Leal acompanhou agora há pouco uma coletiva na sede da Polícia Federal e tem as informações, Ju. Pois é, Rafa, foi isso mesmo. De acordo com informações aqui dessa investigação, a operação investiga o desvio de verbas públicas, aí, como você disse, no setor da área de limpeza pública da cidade, Rafael. A investigação começou em 2018, quando a Polícia Federal recebeu denúncias de que as empresas que estavam sendo subcontratadas, elas eram indicadas por servidores públicos que trabalham na Prefeitura aqui de Uberaba e que esses servidores estariam recebendo propina por essa indicação dessas empresas, Rafael. Aqui em Uberaba, o serviço prestado aí para o serviço público da cidade de limpeza urbana era feito em 2018 pela Limpebras e a polícia averigou que mesmo depois que houve a troca da empresa, que hoje é feita e que hoje é contratada, é a empresa Lara Central de Tratamento de Resíduos, que é a empresa que tem um contrato vigente aqui na cidade. Segundo a Polícia Federal, mesmo depois da troca de empresas, essa organização criminosa continuou atuando, Rafa. E é por isso que os delegados nos explicaram hoje, durante a coletiva, que foi necessária essa operação hoje para que parasse, para que a organização parasse de desviar verbas públicas da Prefeitura de Uberaba. Nós vamos ouvir agora o Renato Matsen, ele que é delegado regional da investigação de Minas Gerais, que nos contou sobre como essa operação começou hoje aqui em Uberaba. Está sendo apurado aqui desvio de valores
que deveriam ter sido aplicados em prol do município e que as investigações estão apontando ali um desvio de grande monta, né? Então, a delegacia de Uberaba teve que deflagrar essa operação em momento de pandemia, porque o crime estava ocorrendo, então essa interrupção ela se fez necessária, a gente não pôde postergar essa deflagração. Rafael, como eu disse anteriormente, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. Esses mandados foram cumpridos nas casas de servidores públicos, em 7 empresas aqui em Uberaba e também em empresas e casas na cidade de São Sebastião e Mauá. Essas cidades aí ficam no estado de São Paulo, Rafael. Os delegados não nos informaram aí os cargos dessas pessoas dentro da prefeitura, mas hoje pela manhã nós estivemos lá na prefeitura, lá na sede da prefeitura aqui de Uberaba, e o que a gente observou foi uma movimentação de policiais federais lá. A gente viu alguns policiais saindo com documentos aí de dentro da prefeitura, então, e também os servidores, né, que trabalhavam no período da manhã foram impedidos de entrar no imóvel justamente porque estava acontecendo essa investigação dentro da prefeitura. O delegado Marcelo Xavier, que é delegado-chefe de da Polícia Federal aqui de Uberaba, nos contou como foi feita a investigação desde o começo, lá em 2018, até culminar nessa operação que foi feita hoje aqui na cidade. Essa é uma investigação conduzida aqui pela Delegacia de Polícia Federal de Uberaba. Se iniciou em meados de 2018, com informações de que haveria no seio do alto escalão do município de Uberaba uma organização criminosa formada com o objetivo de desviar recursos públicos, especialmente os recursos públicos destinados à limpeza pública, né? Essas informações chegaram, logo inicialmente a gente já conseguiu constatar a coerência dessas investigações, foi instaurado um inquérito policial e desde então estamos colhendo indícios de que de fato haveria uma organização criminosa instalada no município, tá? Com envolvimento de servidores públicos, com o objetivo de desviar esses recursos. A prefeitura tem um contrato, certo, de prestador de serviços de limpeza urbana. Essa prestadora de serviços subcontrataria outras empresas para fazerem alguns destes serviços, por exemplo, varrição, capina. E essas empresas subcontratadas seriam vinculadas direta ou indiretamente a alguns servidores públicos, ou seja, esses servidores que, na verdade, indicariam as empresas que seriam subcontratadas, né? E, em troca disso, receberiam vantagens. Uma das empresas subcontratadas, ela tem como um gestor de fato Rafael, então a forma como essa organização criminosa agia contava primeiro, né, com a contratação da prestadora de serviço para fornecer o serviço aí de limpeza urbana da cidade, que atualmente é a Lara Central de Tratamento de Resíduos. E essa empresa, Rafa, ela faz subcontratações de outras empresas com serviços específicos, por exemplo, com capina, com varrição da cidade. E era aí que aconteciam as irregularidades. Os servidores públicos envolvidos aí nesse esquema, eles indicavam essas empresas e quando de fato acontecia a subcontratação dessas empresas, as empresas repassavam parte da verba para esses servidores públicos. Outra forma também de vantagem para esses servidores públicos era que alguns deles tinham ligação familiar com as empresas. Um dos investigados, por exemplo, contratou o serviço da empresa de um dos tios dele. Era dessa forma que eles levavam vantagem aí nesse esquema criminoso, Rafael. Os delegados disseram também que eles ainda estão nessa fase de análise dos dados, já que, segundo eles recolheram vários documentos, tanto na casa dos servidores e também hoje na prefeitura. Então, eles estão nessa fase de análise e, por isso, não souberam nos dizer quanto de verba pública foi desviada aí desde 2018, quando começou essa investigação. Mas hoje, durante a operação, eles apreenderam vários documentos e também uma quantia alta em dinheiro, Rafael. Ele acabou, inclusive, o delegado
delegado acabou de passar para a gente o valor, cerca de R$70 mil em dinheiro, né? E outros 2.817 dólares, Rafael, até valor aí estrangeiro foi apreendido durante essa operação. Agora, os próximos passos, Rafael, é justamente analisar esses documentos, saber o que de fato foi desviado e qual é a participação dos servidores de fato nesse processo aí irregular. Até agora, segundo os delegados, já foi aí indicado os crimes de superfaturamento, corrupção ativa e passiva, Rafael. Obrigado, Juliana. Dá nojo, tem dias, tem vezes de viver nesse país onde a corrupção, infelizmente, prejudica o cidadão de bem. Mais um caso de corrupção, mais um caso envolvendo desvio de verba pública, dinheiro nosso, dinheiro do cidadão. É extremamente revoltante o que vem acontecendo no nosso país. E parece que é uma bola de neve. A cada dia vai aumentando, acontece lá no governo federal, é no governo do estado e no governo municipal também. Olha que vergonha isso que estava acontecendo na cidade de Uberaba, segundo investigações da própria Polícia Federal. Essa empresa contratada em 2018 para realizar toda a limpeza urbana da cidade, contrato inclusive de mais de 80 milhões de reais na época, mais de 80 milhões. Ela faz a contratação de outras empresas, são subcontratos, para que realizassem alguns serviços. E essas outras empresas, já que não participam de nenhum processo licitatório, elas eram indicadas por servidores públicos. E esses servidores públicos, a partir do momento que se concretizava a contratação, ganhavam com isso, enriqueciam com isso, com dinheiro público, dinheiro nosso. Até quando, infelizmente, nós vamos ter que suportar situações como essa que vem acontecendo no nosso Brasil? Enquanto tem servidor enricando, tem pessoas passando fome por causa da pandemia, tem pessoas sofrendo porque não conseguem o tal dito auxílio emergencial. Tem pessoas que estão procurando ajuda para a gente de várias e várias maneiras porque não conseguem colocar uma comida em casa, prato em casa. É um absurdo isso. Até quando, infelizmente, a gente vai ter que lidar com situações como essa? E perceba, a corrupção não está só lá em cima. Não está lá nos cargos políticos só, naqueles que nós escolhemos, mas também com servidores que já recebem dinheiro público se aproveitando do cargo que tem para conseguir enriquecer. É uma vergonha. Olha, é difícil. Qualquer novidade, a Juliana volta falando sobre essa operação e, claro, o nosso jornalismo vai acompanhar de perto toda essa investigação por parte da Polícia Federal, que começou hoje, viu? Essa operação começou hoje. Com certeza teremos aí desdobramentos na sequência. Um ajudante de mecânico morreu após sofrer um acidente de trabalho com uma retroescavadeira. Isso aconteceu lá na cidade de Patos de Minas. Elcio Fonseca tem os detalhes. Lamentável esse caso, hein, Elcio? Demais, Rafael. Um jovem de apenas 21 anos que morreu nesse acidente de trabalho. Ele era assistente de mecânica, estava na oficina arrumando, consertando essa pá carregadeira e, segundo a polícia que esteve lá no local, uma espécie de cabo dessa máquina arrebentou. E daí a pá carregadeira despencou em cima desse jovem de apenas 21 anos. Ele, infelizmente, morreu na hora, antes mesmo da chegada dos profissionais dos bombeiros e do SAMU, Rafael. Triste demais. Aos familiares fica aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito. Triste esse fato que aconteceu lá no Alto Paranaíba. 4 crianças e um adolescente são encontrados em situação de abandono. Isso aconteceu na cidade de Araxá. Túlio Amâncio tem os detalhes e conta pra gente. Túlio. Aconteceu no bairro São Geraldo, na cidade de Araxá. São 4 crianças que são irmãs. Olha, uma tem 1 ano, a outra 4 anos, 6 anos e 9 anos. E tem um primo dessas crianças também, um adolescente de 14 anos.
Essas crianças e esse adolescente, eles estavam nessa casa já há alguns dias e os vizinhos descobriram depois dos gritos. Essas crianças gritavam muito e não aparecia nenhum adulto, eles batiam no portão, a casa estava toda trancada, então eles resolveram procurar a polícia. Então a polícia chegou e encontrou essas crianças aí, esse adolescente numa situação complicada, Rafa. Estavam sozinhos na casa, com fome, próximos a muito lixo, ratos e baratas, viu? Segundo ainda a polícia militar, as testemunhas informaram aos policiais lá no momento que eles entraram na residência, que a mãe tem problemas com drogas e ela teria saído, trancado as crianças e não voltado. Ela desapareceu. Por conta disso, o Conselho Tutelar encaminhou as crianças, essas menores, aqui para a cidade de Uberlândia, para ficar na casa de uma tia. E esse adolescente de 14 anos foi para a casa de uma amiga da família. E agora o Conselho Tutelar diz que vai acompanhar toda essa situação. Se a mãe aparecer, que todos nós, né, a gente espera que ela apareça, mas aí ela não vai poder pegar as crianças não, ela vai ter que passar por um acompanhamento ainda para saber se ela tem condições ou não de ficar com as crianças, Rafa. Essa mulher tem que fazer um tratamento com toda certeza. E olha o que a droga faz, né? Afasta uma mãe dos filhos. A própria mãe acaba abandonando os filhos por causa disso. Obrigado, Túlio, pelos detalhes aqui no Balanço. Flagrante aqui da cidade de Uberlândia. 2 pessoas invadiram um empório aqui na cidade de Uberlândia. Olha só as imagens, viu? Câmeras de segurança registraram essa ação. A Ellen Vilela tem os detalhes. Ellen. Rafael, isso foi no bairro Luizote de Freitas, do setor oeste de Uberlândia, por volta de... Foi quase 6h30 da manhã, viu? Imagina só se passa um trabalhador, uma pessoa ali. E as câmeras registraram o momento exato em que esses homens caminham pela rua aí, eles atravessam e vão até esse empório. Um deles começa tentando abrir com as mãos a porta de grade, aí, a porta de ferro, aliás. Logo aparece outro criminoso com uma enxada. Eles tentam, durante alguns minutos, arrebentar essa porta aí e invadir o local, não conseguem. Um dos rapazes, ele sai do alcance das câmeras aí, enquanto o outro fica agachado tentando abrir a porta. 4 minutos depois, eles reaparecem nas imagens, desta vez trazendo um pedaço de pau. Rafael, e com esse pedaço de pau, eles colocam esse pedaço de pau no buraco que foi feito por eles lá, e eles conseguem abrir, né, levantar mais um pedacinho dessa porta aí, uma parte que eles consigam passar, viu? As imagens mostram os dois rastejando, entrando no empório. 2 minutos depois, eles saem levando aí uma TV, R$800 em maço de cigarro, R$60 em dinheiro, R$400 em moedas. Lá dentro, Rafael, eles reviraram tudo, deixaram aquela bagunça, muito prejuízo aí e revolta para o comerciante, viu? Em 4 meses que ele abriu esse comércio, esse lojista disse que nunca tinha sido alvo de criminoso antes. Mas olha a ousadia, quase 6h30 da manhã, Rafael. Cedinho, 6h30 da manhã, horário que tem muita gente já se deslocando para ir para o trabalho, sair de casa. E olha só o que os bandidos estão fazendo. Invadiram esse empório, invadiram esse local. E como é que podem conseguir passar naquele buraquinho ali, né? Conseguir passar rastejando ali naquele buraquinho e conseguir passar por ali também essa televisão e levar dinheiro e outros pertences do estabelecimento. Absurdo, viu? Se você reconhece pelas imagens, eu sei que está distante, mas se você sabe quem são, por favor, procure as autoridades, procure a polícia. Acidente de trânsito registrado na cidade de Araguari. Túlio Amâncio tem os detalhes. Como é que foi esse acidente, Túlio? Rafa, estão tentando entender ainda quem que estava errado nessa história, mas o fato é que o carro e a moto, eles bateram bem no cruzamento da Avenida Bahia com a rua Elias Peixoto. As pessoas que presenciaram o acidente ligaram para os bombeiros na hora, porque viram que foi um acidente sério. O homem que estava na moto foi socorrido com escoriações e fratura no punho esquerdo. O homem que dirigia o carro, um idoso de 74 anos, e a passageira, a esposa dele, uma mulher de 73, eles foram levados para a UPA, onde ficaram aos cuidados da equipe médica de plantão, depois receberam alta. E a PM agora, na verdade, ela esteve no local, controlou o tráfego, também ajudou os bombeiros ali a controlar a situação e estão tentando entender realmente, de fato, o que aconteceu. Mas foi séria a batida, viu, Rafa? O condutor da moto, o motociclista, ele chegou a ficar com o punho esquerdo fraturado. Nossa, puxa.
E a gente torce pela recuperação dele, viu? E cidade de Araguari, cuidado, viu, gente? Por favor. Olha, moradores do entorno da nascente do Rio da Prata, em Patos de Minas, a nascente está tomada, infelizmente, por barro. O Elcio Fonseca tem os detalhes. Existe, inclusive, alguma suspeita do que tenha causado isso? Por que esse barro se acumulou ali naquele local? Olha, Rafael, há suspeita até de rompimento de alguma barragem de rejeitos próxima a essa nascente do Rio da Prata, aqui na região de Patos de Minas. Mas é uma suspeita, tem várias suspeitas, aliás, só suspeitas por enquanto, porque os órgãos ambientais competentes ainda vão investigar o caso aqui na nossa região. Fato é que vários produtores rurais que utilizam água dessa nascente aí do Rio da Prata perceberam que a água está puro barro desde ontem. E então eles, claro, estão extremamente preocupados e a gente vai continuar acompanhando esse caso por aqui, Rafael. Não tem como não estar preocupado, né? Não tem como não estar preocupado. Tem que tentar entender o que de fato aconteceu, que lama é essa, isso é uma lama, se é barro, se são rejeitos. Isso é importante ser avaliado. Obrigado, Elcio, pelos detalhes aqui no Balanço. Ellen Vilela, na tela do Balanço, por favor. Vamos comentar um assunto extremamente sério e delicado. Uma jovem foi morta a tiros em Serra do Salitre. 4 homens foram presos e a polícia já identificou que um deles tinha uma desavença com o irmão da vítima. Essa desavença tem relação, infelizmente, com a utilização de entorpecentes, né, Ellen? Sim, Rafael, essa é a suspeita da Polícia Militar. Esses 4 homens foram presos logo depois do crime que aconteceu durante a madrugada de hoje. A Lorena Rubiana Bernardes, de 26 anos, ela chegava em casa com uma amiga quando foi surpresa por essas pessoas aí, e eles atiraram várias vezes. Ela foi baleada e a polícia foi chamada. Quando a polícia chegou, a garota já estava morta. Os policiais começaram então, Rafael, a investigação, conversaram com as pessoas ali e fizeram buscas. Localizaram aí testemunhas, várias testemunhas disseram o seguinte, que o irmão da Lorena, de 33 anos, ele é usuário de drogas e ele tem uma dívida com um traficante e que esse traficante seria o mandante do crime. Os militares foram até a casa desse homem e conseguiram prendê-lo. Ele, o mandante do crime. Também foram realizadas buscas em outros locais que eles também prenderam a pessoa que teria feito os disparos, o suspeito, o assassino. Ele acabou preso também. Outras 2 pessoas que têm envolvimento com o crime foram detidas. Então a polícia conseguiu, em pouco tempo, prender 4 pessoas suspeitas de terem matado essa jovem aí de 26 anos que chegava em casa depois do trabalho na cidade de Serra do Salitre, no bairro das Nações. É com você, Rafael. Obrigado, Ellen Vilela. E perceba você de casa em relação a essa notícia o seguinte. Se você entra nesse mundo, se você se envolve com as drogas, você não está simplesmente colocando em risco a sua vida, mas acaba colocando em risco a vida de todos os seus familiares. Essa jovem foi morta por ser irmã de um rapaz que era usuário de droga, que é usuário de drogas e estaria de dívida devendo para um traficante. Ela não tinha nada a ver com a história e infelizmente acabou sendo morta. Então pense muito, preste muita atenção em relação a isso. Trabalhadores foram flagrados em situação de risco em uma obra, isso lá na cidade de Uberaba. Juliana Leal volta a participar com a gente e tem os detalhes, Ju. Oi, Rafa. Essa ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros aqui de Uberaba. Eles foram chamados porque, segundo essa denúncia, teria um trabalhador que estava trabalhando aí de forma insegura no trabalho. Os bombeiros se deslocaram até a Avenida Henrique Castejon, esquina com a Avenida Lucas Borges, aqui de Uberaba, para atender essa ocorrência. Quem vai falar comigo sobre isso é a Tenente Jeane, do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Tenente. Eu queria que a senhora explicasse para a gente como começou essa ocorrência, o que vocês viram quando chegaram até o local. Chegou para a gente com uma denúncia anônima, a gente recebeu via telefone e fomos até o local para verificar realmente as condições de insegurança. O Corpo de Bombeiros se baseia pelas normas regulamentadoras, né, a NR 18 nesse carro específico, que prevê alturas para trabalhos com vala. Então a gente percebe que acima de 1,75 m teria que ter um escoramento específico. E no caso a gente tratava-se de 2 metros e um pouco mais que 2 metros. Havia um trabalhador dentro desse local
e era uma obra de saneamento, né, rede de esgoto. Então toda a situação de umidade e peso adicional colocado ao lado da vala, né, material do próprio escavação, isso traria uma insegurança, né? Foi alertado aos engenheiros responsáveis, os mesmos tiraram o trabalhador de dentro da vala. Só que percebemos que atitudes como essa, atitudes inseguras, podem trazer um prejuízo muito grande. Na medida que um trabalhador se acidenta, ele pode até mesmo perder a vida numa situação dessas. Agora, tenente, vocês chegaram a conversar com o engenheiro responsável, como ele justificou a situação? Parece que ele disse que realmente não tinha nenhum perigo ali. E o que poderia acontecer, né, com esse funcionário, já que ele estava trabalhando em uma situação insegura nesse momento? No caso de uma escavação dessas, pode haver sim colapsos por base, né? Como eu falei, havia uma quantidade de água muito grande. No caso de um colapso, o peso de 1 metro cúbico de terra varia entre 1.600 a 2.000 quilos. Então ele poderia ser soterrado e até mesmo perder a vida nesse tipo de situação. O engenheiro ele relatou que pelo projeto naquele local não haveria risco, mas aí será analisado por outros engenheiros técnicos no assunto, né? Nosso trabalho é mesmo levantar as hipóteses que levam ao descumprimento da NR18, no caso do trabalho com segurança em valas. Tenente, agora, infelizmente, né, vocês chegaram aí para atender essa ocorrência antes que algo pior acontecesse, mas no começo do mês vocês atenderam uma ocorrência de soterramento de um trabalhador em uma obra parecida. A obra muito parecida, né? Aconteceu há praticamente um mês atrás, só que fatalmente nessa outra ocorrência, no caso Resende, o trabalhador da empresa que também prestava serviços em obras para o município, ele chegou a ser soterrado até aproximadamente a altura do quadril. Isso levou um tempo para que o funcionário fosse retirado. Ele saiu de lá com lesões graves, principalmente fratura de fêmur e um grande ferimento na região do joelho. Tenente, muito obrigado pelas informações. Eu volto com você, Rafael. Obrigado, Juliana. Parabéns ao trabalho dos bombeiros, evitando aí um acidente na cidade de Uberaba. Obrigado pelos detalhes aqui no nosso programa. Enquanto nós estávamos mostrando essa matéria, eu estava de olho nessa moça aqui. Pode pôr a imagem dela. A Camila. E eu vou conversar com ela ao vivo, ela que está lá na cidade, vai conversar com a gente pela internet. E eu percebi, Camila, que a partir do momento que a gente falava sobre esse caso, você estava limpando o rosto, limpando as lágrimas. É difícil relembrar isso tudo, né, Camila? Boa tarde para você. Boa tarde. É muito difícil, porque a gente se coloca no lugar da pessoa, né? Igual a minha colega estava falando, a Tiele, né? Eu me coloco no lugar dela porque eu também sou mãe, sabe? Graças a Deus meus filhos são pequenos e eles ainda não entendem, né? Mas eu me coloco muito no lugar dela, por isso que eu fiquei até emocionada aqui, né? Porque eu sei como é que é difícil. E a repercussão disso foi imediata? Já os seus amigos, algumas pessoas que te conhecem já começaram a te avisar sobre isso? Não, rapidamente. Eu até estava acompanhando o Instagram, né? Aí eu dei uma parada, aí quando eu voltei, aquele monte de mensagem, aí eu entrei para ver, eu fiquei muito nervosa, aí todo mundo me apoiando, graças a Deus todo mundo me conhece, sabe como é que eu sou. Aí as pessoas já falaram, não, Camila, não liga não, porque a gente conhece você, a gente sabe como é que você não liga não. Aí graças a Deus teve muito apoio dos pessoal da minha casa, dos meus amigos, né? Aí foi muito rápido, uma coisa muito rápida mesmo, não, sem noção. Você chegou a procurar a delegacia, o delegado? Sim, eu fui lá hoje, eu fiz o boletim e tudo mais, né? Porque eu acho que é igual todo mundo fala aí, a internet não é uma terra sem lei. Eu acho que deve pagar, sim, até para servir de exemplo para as outras pessoas, né? Para não fazer igual, porque isso não mexe não só com a imagem da gente, mas com o psicológico, com a família. A gente sai na rua, as pessoas olham a gente com outros olhos, mesmo a gente sabendo que não é verdade, né? Mas a cabeça de cada um é de cada um. Por isso que eu procurei. Eu falei assim, não, eu vou procurar e vou denunciar, porque isso não pode ficar assim, não. Eles mexeram não só comigo, com a minha família, porque além de expor minha foto, me expôs a minha rede lá. E lá tem tudo, tem a minha vida, tem a foto de mim, da minha família, de todo mundo, dos meus amigos. Agora, para as pessoas entenderem esse fato que aconteceu aí na cidade,
Existe uma relação entre as meninas que estão sendo expostas, entre vocês? Vocês se conhecem? Como que é? Algumas eu conheço por amigos em comuns, né? Mas aqui a cidade é muito pequena, pelas redes sociais a gente acaba vendo foto de cada uma. Mas muitas eu conheço, muitas são minhas amigas, muitas eu já conversei, já tive relação, entendeu? Mas a maioria todo mundo conhece, tipo assim, por causa que a cidade é pequena, todo mundo se vê, né? Olha, nós estamos conversando com a Camila. Camila é uma das vítimas, infelizmente, em relação a esse caso absurdo registrado na cidade e nas redes sociais, através de uma conta no Instagram, acabam publicando imagens, fotografias e com mensagens caluniosas, absurdas, revoltantes, que não tem como até a gente falar aqui para você ter uma ideia, algumas mensagens. E todas, a maioria, de cunho sexual, lamentavelmente. Agora, depois disso tudo que aconteceu, Camila, como vai ser a sua postura nas redes sociais? Você vai mudar um pouco? Você vai ter um pouco mais de cuidado, de cautela com o que você posta? Sim, com certeza. Agora a gente tem que ficar mais fechado, né? Porque a gente achava que a rede social é um lugar que a gente pode se expressar, que a gente pode mostrar tudo, mas agora não. Agora eu aprendi, agora eu vou deixar tudo mais fechado, né? Mais sigiloso, porque a gente acha que a internet é um amigo que a gente tem, que a gente pode publicar, que não vai acontecer nada. Mas agora que aconteceu, agora tem que me fechar mais para tudo, né? Até mesmo não expor minha vida. Não dá para contar tudo, não dá para contar tudo, não dá para confiar, não dá para confiar. E o interessante e o curioso desse caso é que a partir do momento que ocorria a denúncia de um perfil, outro rapidamente era criado, né? Sim, é uma coisa muito rápida, porque como é muita coisa, muita foto, muita difamação que estava fazendo das pessoas, né? Aí todo mundo ia direto para denunciar e denunciava. Aí quando denunciava, assim que bloqueava a conta, rapidamente eles faziam outra e já começava tudo de novo. É muito rápido, parece que eles já estavam preparados, porque se bloquear uma, já tinha outra. Era muito rápido. Nossa. Camila, eu quero agradecer demais, viu, a sua participação com a gente. Força aí, eu sei que não é fácil passar por tudo isso, eu sei que não é fácil ir para a delegacia, conversar com um delegado de polícia, falar sobre todos os fatos que estão acontecendo. É muito triste, muito difícil, mas obrigado, viu? Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente. Grande abraço para você. Obrigado a vocês. E eu aconselho que quem já passou por isso, denuncie, sem medo. Denuncie, porque a internet não é uma terra sem lei e deve pagar, sim, pelo que fez. Tá certo. Obrigado, Camila, conversando com a gente ao vivo. Nós vamos conversar com mais pessoas e é tão triste, né? Tão triste imaginar que existem essas pessoas que cometem esse tipo de maldades que muitas vezes a gente fala aqui na TV, que acontece dentro de uma casa, dentro da rua, dentro de um trabalho, por exemplo, e agora também nas redes sociais. E o triste é a gente imaginar que nós temos que tomar o máximo de cuidado para não sofrer represálias, para não sofrer com esses ataques. Olha como é triste. É aquilo que eu falo aqui no nosso balanço geral, por exemplo, em relação ao assalto. Nós temos que aprender a ser assaltado. Por qualquer reação que a gente possa fazer, a gente pode levar um tiro na cabeça. Entenda o que está acontecendo no nosso país. E olha, nesse perfil do Instagram, onde esse homem, não sei se é um ou mais, ainda está sendo investigado, ele fez um vídeo, eu quero mostrar mais uma vez para você de casa, um vídeo, inclusive, que foi postado na rede social pelo suspeito. Ele usou, inclusive, os mesmos perfis que divulgavam as fotos das mulheres para pedir que os seguidores mandassem mais imagens de outras pessoas, de outras mulheres. Olha só. E aí, galera, estão preparados para conhecer a galerinha de Ita? Envia aí para 5 pessoas seguir aqui, tá? Porque é o seguinte, para ninguém conseguir denunciar e eles banirem o Instagram. Viu só? Viu só o que ele falou? E sabe o que me deixa extremamente entristecido? É que as pessoas acabam mandando as imagens, acabam ajudando um criminoso como esse, que é um criminoso. Acabam mandando várias informações, mandando imagens e tudo mais, contando o que está acontecendo. E isso, infelizmente,
Está acontecendo em várias e várias cidades, estão utilizando as redes sociais para fazer esse tipo de coisa, fazer esse tipo de denúncia, fazer esse tipo de... E o pior, essas meninas, essas mulheres que estão sendo vítimas têm família, algumas têm filhos, como a Camila contou. E algumas têm filhos que já são maiores, já são grandes, já entram em rede social, já têm acesso à informação. Imagine se essa criança acaba se deparando com um perfil e vê a sua mãe com uma mensagem tão absurda como essa. Não dá para admitir, né? Não dá para admitir. Olha, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, a gente está falando sobre um caso registrado, infelizmente, no nosso estado, que causa, assim, uma grande repercussão e está relacionado à rede social. E por isso que eu sempre falo aqui no nosso balanço, a gente tem que tomar o máximo de cuidado. Agora entenda, é muito pouco. Se esse cidadão for preso, ele vai ficar preso, gente, de 1 a 6 meses por injúria racial. Por injúria, crime de injúria. 1 a 6 meses. Não é muito pouco. Depois que ele, infelizmente, acabou prejudicando tantas e tantas mulheres, tantas e tantas pessoas. E o pior, com uma pena como essa, você vai concordar comigo? Você acha que ele vai entrar numa cadeia, ficar preso numa cela? Não vai acontecer. A polícia, claro, tem que fazer o dever dela, e está fazendo, tem que investigar, tem que ir atrás, tem que buscar informações, tem que utilizar inclusive a tecnologia para encontrar quem são os responsáveis por isso. Mas a justiça podia também ajudar, né? Podia também ajudar. Eu vou conversar agora, vou colocar agora um trecho da entrevista que foi feita com uma adolescente de 16 anos também foi vítima. Ela conversou com a nossa equipe de reportagem e falou sobre tudo que passou depois que teve a sua imagem postada na internet. Tudo aconteceu praticamente da mesma forma com todas as meninas, né? Criou um perfil e nisso postou uma foto minha lá e falou assim, me escuta, né? No início até zoei e tudo mais, só que depois criaram outros, falando não só de mim, como do meu namorado também, prejudicou no meu relacionamento, né? Porque eu cheguei praticamente a terminar com ele e, tipo assim, como as outras meninas, eu fiquei muito chateada também, que aconteceu com amigas, tudo mais. Ofender uma pessoa assim, gente, não é certo de jeito nenhum. Porque ninguém sabe o que a pessoa passa, não sabe o que está acontecendo na vida dela. E uma palavra, né, pode machucar bem mais do que várias outras coisas. E muitas meninas também, amigas minhas, falaram assim, não, eu vou desistir do meu sonho por conta disso, tudo mais. Sentiu bem ofendida mesmo. E olha, eu quero que você participe comigo lá no Facebook do Balanço, fique à vontade para comentar esse assunto, tá? Programa extremamente democrático, como sempre, ouvindo sempre a sua participação. Olha, a Gabriela, muito obrigado pela audiência, a Camila Marçal, pois imagina, por uma imagem de uma pessoa, né? Falar aí que é isso, falar que é abusador, por exemplo, e ser fake, isso é muito sério, né, Camila? É muito sério e muito perigoso. O William Ramon também, a justiça acaba ajudando muitas vezes o criminoso. A Rose Freitas, Rafael, concordo com você. A Maiara participando com a gente, a Daniele também Miranda acompanhou. Eu pensei que era um ano, achei que pouco mais de um mês. São várias pessoas que estão sofrendo e, infelizmente, com um lado psicológico extremamente abalado. Ela está fazendo um questionamento porque quanto tempo a pessoa vai demorar para se recuperar disso tudo depois? Para tocar a vida normalmente, se relacionar com outras pessoas, ir ao trabalho normalmente. É muito difícil para algumas pessoas. E até porque existem pessoas do bem, existem aqueles familiares, aqueles amigos que querem te ajudar, que querem te incentivar, com palavras positivas, tudo mais. Mas existem também aquelas pessoas que estão extremamente maldosas e prejudicam demais a recuperação de uma mulher como essa. Eu vou conversar agora com a Natiele Assis Ferreira Sena, ela tem 27 anos e ela tem 2 filhos. Ela também participou dessa reportagem, vai conversar ao vivo com a gente pela internet. E a sua preocupação, né, Natiele, é em relação aos seus filhos que têm acesso à internet se depararem com uma imagem como essa, né? Boa tarde para você. Boa tarde. Esse é seu medo, né? Porque meu filho viu também, né?
E ele estuda, infelizmente não está tendo aula, mas imagine se tivesse. Chegar uma imagem dessa falando da própria mãe na escola. E eu acho muito absurdo o povo esconder atrás de um telefone, atrás de um computador, seja lá quem for. Mesmo se falar isso da gente, qualquer pessoa for verdade, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém, cada um faz o que quiser. E nossa cidade é o tal de falam mal, mas anda junto. A verdade é toda essa. Lamentavelmente. No seu caso, como é que você ficou sabendo dessa postagem? Na segunda-feira eu trabalhei normal e vi várias pessoas do bem sendo mostrada, né? Aí eu falei, não, gente, impressionante. Só gente do bem, mulher bonita, gente que não tem nada a ver com a postagem, mesmo se tiver, ninguém tem nada a ver com isso. Aí eu falei assim, não, daqui a pouco me aparece. Aí larguei serviço e fui para casa. Fui para a igreja normal, igual eu estava marcado de ir para a igreja na segunda-feira. Aí chego em casa, quase umas 8h30, aí a página continuou. Beleza. Aí, até então, tinha aparecido eu não vi aparecendo eu ainda não. Aí, na hora que deu 9h55, uma pessoa me chamou no privado e falou assim, até você. Eu fiquei assustada, comecei a chorar. Comecei a mandar áudio para as pessoas chorando. Porque, infelizmente, não queria aparecer dessa forma, né? Tem muitas qualidades e todo mundo que está aí tem várias qualidades. Por que não mostrou as qualidades? Só quis mostrar o lado mal, que acha que sabe, nem tem certeza. Aí comecei a chorar e mandar áudio. Muita gente mandou mensagem falando para mim não ficar triste, porque muita gente me conhece da minha índole. Aí eu tranquilizei, fui vendo aquilo, guardei o print, tudo que eu tinha eu guardei. E resolvi fazer ligação 190 para comunicar, né, o ocorrido, porque isso é um crime virtual. É um crime, talvez pareça que não seja nada, mas é um crime virtual, porque se tivesse só posto nome, tudo bem, mas apareceu imagem. Aqui a cidade, todo mundo acha que a cidade é muito grande, mas não é. Muita gente que conhece todo mundo. Pode morar em bairro longe, mas todo mundo acha que sabe da vida da gente, mas realmente não sabe. Aí eu fiquei triste, procurei meus direitos, né? Fui na delegacia, fiz o boletim de ocorrência, fui com o BO lá na delegacia para me registrar, né, na Polícia Civil. Só que estava cheio, porque tinha muitas pessoas que foram procurar. Aí eu deixei para mim voltar no outro dia, para tentar resolver isso, né? Aí, graças a Deus, me ouviram, né? Deu todo apoio a gente, mas é muito complicado. Eu tenho vida normal, igual todo mundo tem. Independente se falou de mim, se é verdade ou não, ninguém tem nada com a minha vida, porque minha luta que eu passo, as coisas que eu passo aqui, que eu transmito coisa boa para meus filhos, ninguém fala as coisas boas minhas, ninguém fala bem, só quer falar as coisas que eles acham que sabem das pessoas. Impressionante, porque para falar mal, tem muita gente, mas falar bem é difícil a pessoa julgar, porque sente inferior, né, falando bem, aí falando mal, achando que a página ia crescer, ia ganhar fama, não, mas isso prejudicou todo mundo e infelizmente essa pessoa vai ser danificada por isso. E essa pessoa precisa mais de Deus, porque isso não é coisa... Não é gente normal que faz isso, está precisando de uma consulta com um psicólogo, Deus, e não julgo exatamente essa pessoa não, porque Deus tem que trabalhar muito na vida dessa pessoa, porque você vê, o mundo está praticamente acabando com essa pandemia, muita gente morrendo com esse coronavírus. O povo está preocupando em falar mal da vida dos outros, que acha que sabe, nem tem certeza. Pelo amor de Deus, gente. Tenha mais empatia, compaixão com o próximo. O que vocês vão ganhar com isso? Defamou todo mundo e aí? Você está lá escondido do mesmo jeito. Com o psicológico abalado, porque achou que isso não ia dar nada, né? Mas deu, graças a Deus. Muita gente me procurou. E eu procurei as outras pessoas que foram vítimas igual eu, porque eu não estou aqui para aparecer, não. Eu quero a justiça. Eu quero ser... ressarcida pelos danos, né? Eu quero meus direitos. Independente se você tem dinheiro ou não, você vai pagar do mesmo jeito. Não quero que você vá preso, não. Eu quero que você sinta na pele, né? O valor de um dinheiro, você pagar a gente, todo mundo que fez o BO, porque só ser preso não vai adiantar, não. Paga com dinheiro que talvez vai doer mais, porque você não procura um serviço para você fazer, né? Que é cuidar da vida das pessoas que não tem nada a ver, que você nem conhece, talvez. Mas acho que conhece. Mas é isso mesmo. Natiele, você chegou a voltar a trabalhar normalmente? Já conseguiu seguir a rotina? Não voltei a trabalhar.
procurei um psicólogo, porque eu vi que eu necessitava, que eu passei mal lá no centro, na hora que eu fui fazer o boletim, aí o SAMU me buscou, eu necessitava de uma ajuda, né? Não tô aqui para aparecer, não. Primeiramente, para falar isso para todo mundo, falo e repito, não tô aqui para aparecer, porque eu senti abalada mesmo, e eu procurei um psicólogo, até hoje não fui trabalhar, e eu creio que, se Deus quiser, amanhã eu volto a trabalhar, porque é de lá que eu tiro meu sustento para meus filhos, né? Agora, vocês criaram, até na própria rede social, uma rede para que essas meninas que foram vítimas também entrassem em contato com vocês, conversassem, relatassem isso. Qual que é a rede social? De quem que foi essa iniciativa? Atualmente foi um grupo, né, que as pessoas fizeram, essa Amanda fez esse grupo, mais outras pessoas, e me chamou, perguntou se queria dar entrevista e tal. Eu falei assim, claro, se eu tiver de me chamar, alguém me chamar, eu vou dar sim, porque já que expôs minha imagem com coisa negativa, por que eu não posso falar as coisas positivas também? Aí eu fiquei no meu canto, depois que eu voltei do hospital, estava lá de fora, o Cidade Alerta me ligou, né? Uhum. Aí veio vocês também, me ligou e procurou a gente para estar esclarecendo, né? É um absurdo essa história, viu? Mas isso é o fim do mundo, só que ninguém quer enxergar, o povo tem que procurar mais Deus. Como foi a reação da família a partir do momento que você contou, a partir do momento que eles ficaram sabendo? Na hora que eu vi, eu gritei, minha mãe mora em cima, eu moro embaixo, né? Gritei, minha mãe, falei, olha mãe, viu isso daí? Ela, o quê, gente? Nem tinha visto, né? Aí, ela foi falar, não acredito. Aí, como eu fui, não dei muita ideia, tal, eu achei que esse trem ia parar. Ninguém ia dar polícia nem nada, né? Aí, como eu fui registrar o boletim de ocorrência no outro dia, eu passei mal, aí todo mundo lá nem me conhecia, viu passando, pegou meu telefone e ligou para minha mãe. Minha mãe ligou para mim chorando na hora que eu já estava no hospital. O SAMU me levou, já era um pouco mais tarde. Minha mãe ligou chorando, desesperada, fica bem e tal. No serviço do meu pai também ficou sabendo. O pessoal ficou preocupado, muito preocupado, porque eu passei mal do nada, que eu fui só imprimir o print para levar na delegacia na Lan House. Aí eu passei mal do nada, como se alguém estivesse me batendo, comecei a chorar, deu uma forte dor no peito, minha mão começou a formigar, né? E comecei a chorar profundamente, como se estivesse me batendo mesmo. Olha, depois que vocês criaram esse grupo, muitas outras meninas apareceram? Muita gente apareceu? Sim, para reunir, né, com mensagens positivas, para a gente não ficar debatendo, né, com essa página, e nem a gente ficar muito triste, né, porque, querendo ou não, fala, né, mas provar que é difícil. Mesmo se provasse, ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Aí a gente reuniu um grupo para estar desabafando entre a gente, porque não é fácil, tá? Talvez os outros achem que isso é fácil, mas não é. Isso aí, ó, eu achei que acontecia na televisão, nunca aconteceu comigo, só famoso. Nunca esperasse que ia acontecer. Justo. Comigo e com outras pessoas aí do bem, que procuraram a justiça, né? E eu quero ir firme, fundo, quero conversar com essa pessoa, porque ela precisa de Deus. Bom, Natiele, quero agradecer, viu, a sua participação com a gente. Conte aqui com a equipe do Balanço Geral, a equipe do Cidade Alerta, a equipe da Record. Nós estamos de olho nesse caso e queremos justiça também. Grande abraço para você, um abraço para os seus filhos também e para a sua família. Obrigada. Agradecida, tá, gente? Obrigado. Difícil, né, gente? Difícil. Deixa eu ler mais alguns recados. Leandro Rodrigues, obrigado, Leandro, pela audiência. Boa tarde, Rafael, revoltante tudo isso. Minha afinada avó sempre falava que um dia a internet iria acabar com esse mundo, e essas situações aí com certeza acontecem por conta da falta da existência, né, da impunidade, né? Infelizmente, Leandro. Por isso que a gente tem que cobrar leis mais rigorosas quanto a isso. Também Rafael Oliveira acompanhando com a gente. E olha, Rafael, isso também aconteceu até com homens, viu? Lamentável. Tá aí mandando seu recado, participando com a gente. Stephanie, Giovana, muitas pessoas, Ed Carlos, as redes sociais são boas quando são usadas para o bem, mas quando são utilizadas de forma inadequada, acontecem essas coisas. Que os culpados sejam presos, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Mas vou dizer para você, 1 a 6 meses, 1 mês a 6 meses,
Você acha que vai ficar presa? Ai, ai, ai. Triste, né? Vilma Araújo também acompanhando, mandando recado. Geise Ribeiro acompanhando a nossa programação. Obrigado, Geise. Lembrando que nós estamos repercutindo um caso que é extremamente delicado e envolve as redes sociais. Vamos fazer o seguinte, deixa eu mostrar mais uma vez, por favor. Deixa eu mostrar mais uma vez o suspeito de tudo isso. O vídeo que ele usou nas redes sociais, no próprio, inclusive, Instagram, na própria rede que ele criou para defamar essas meninas, ele acabou publicando um vídeo pedindo para que outras pessoas mandassem mais fotos, mais histórias de outras meninas da cidade. Veja novamente, ó. E aí, galera, tão preparado para conhecer a galerinha de Ita? Envia aí para 5 pessoas seguir aqui, tá? Porque é o seguinte, para ninguém conseguir denunciar e eles banirem o Instagram. Viu só? Viu só? E o triste dessa história é a dificuldade da polícia de conseguir chegar até essa pessoa. É muito difícil, porque ela tem que fazer o rastreamento de toda essa rede social, entrar com o responsável pela rede social, o Instagram também é do Facebook, então ele precisa dessas informações e a gente sabe, para conseguir essas informações é extremamente complicado, complexo, mas precisa ser feita uma investigação e essas pessoas precisam pagar. Quando eu falo essas pessoas, porque nós não sabemos se é uma ou mais de uma. Deixa eu conversar agora com a Amanda, que também foi vítima, ela conversa com a gente pela internet e foi ela que teve a ideia de criar esse grupo com todas essas meninas, né, que passaram por essa situação extremamente grave e que tiveram as suas imagens publicadas nas redes sociais. Amanda, obrigado, viu? O nosso sinal tá meio ruim, gente. Eu peço desculpa para você de casa, mas com certeza vai dar para entender a Amanda. Amanda, boa tarde para você. Muito obrigado aí por estar conversando com a gente. Como é que você ficou sabendo que a sua imagem tinha sido vinculada no Instagram? Boa tarde. Então, na verdade, foi minha irmã que me mandou mensagem falando que a foto dela tinha sido postada. A minha mesmo realmente não foi. Apenas, graças a Deus, citaram meu nome para falar de uma outra pessoa, de um relacionamento que eu já tive, que não tenho mais. E aí começaram a falar, as meninas começaram a mandar mensagem para mim, que elas estavam preocupadas, que elas não queriam que isso tivesse acontecido. E aí eu tive a ideia de fazer o grupo, de colocar várias meninas, postei no meu Instagram, que graças a Deus tem um alcance bom, e aí a gente conseguiu reunir várias delas, que tiveram as fotos expostas, que foram difamadas. E com isso, a gente chegou no resultado bom, porque uma foi apoiando a outra, mas acabou que dentro do grupo aconteceram alguns desvios de conversas, e aí acabou que uma menina foi tentar descobrir quem foi que fez as contas para poder difamar todo mundo, e ela foi confundida com uma pessoa que fez a página. E recebeu ameaças e tudo mais. E a partir disso aí, a gente teve uma noção do quão grave a situação tinha tomado, que a proporção estava enorme já. Pessoas de outras cidades começaram a fazer também perfis fakes para poder falar das pessoas de lá da cidade. E aí foi praticamente um mutirão mesmo, sabe? De meninas que realmente importavam umas com as outras. Porque da mesma forma que tiveram pessoas que importaram, no meio de toda a situação ruim, tem quem entra para poder ajudar e tem quem entra também para poder atrapalhar. E tiveram pessoas dando sarro da gente que procurou reportagem, da gente que criou grupo. E assim, no fundo, a gente fica muito grata a cada uma das meninas, sabe? Que quis ajudar de coração. Teve menina que não entrou no grupo, mas que mandou mensagem uma para outra de apoio. E isso é muito importante, porque se a gente não fizer nada, toda vez que isso acontecer, vai continuar acontecendo, sabe? Não fizeram só com menina nova, foi com mulher mais velha, mulher casada, menina nova, igual você disse, mulheres que têm filhos, que têm casamento, que perderam serviço, sabe, por conta disso. Homens também tiveram perfis divulgados. E assim, é uma falta de respeito enorme, porque envolveu homofobia também, alguns posts que fizeram. Então, assim, é ridículo. E a gente fez isso para poder correr atrás de justiça, sim. Porque no Brasil as coisas não se resolvem. Porque sempre que acontece alguma coisa, todo mundo tem a oportunidade de fazer algo e nunca faz, entendeu? Então, eu acho que a gente fez certo, sim. E que todas as vezes que a gente precisar bater de frente para resolver alguma coisa, para defender as mulheres, a gente vai defender. Perfeito.
Perfeito, concordo plenamente com você. E muitas vezes as pessoas ficam lá em casa pensando, aconteceu isso comigo, mas não vão fazer nada, não vão investigar. E não, vão investigar sim. Eu sei que a gente sempre cobra leis mais severas no nosso país, mas isso não significa que você não vai denunciar um crime. Tem que denunciar, a polícia precisa ficar sabendo, tem que entrar na estatística, isso é fundamental. Bom, Amanda, eu quero agradecer, viu, a sua participação com a gente. Felizmente a internet está prejudicando aí um pouco a nossa comunicação, mas grande abraço para você, sucesso e força e parabéns pela iniciativa de juntar essas mulheres, essas amigas. Obrigada, vocês também. Grande abraço, Amanda. E olha, é importante a gente bater na tecla que isso é um crime. Não é uma brincadeira. E por isso virou caso de polícia, por isso se tornou notícia e nós estamos repercutindo aqui. Eu vou conversar agora com o delegado responsável pela investigação desse caso, Dr. Elton Cota, que traz as atualizações para a gente, ele conversa com a gente por telefone. Dr. Elton, primeiramente, obrigado pela disponibilidade de conversar com a equipe aqui do Balanço Geral no Triângulo Mineiro, e está todo mundo assustado com essa informação, com essa notícia. A partir do momento que a Record começou a divulgar esse caso, outras vítimas, doutor, apareceram? Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do programa. Bom, Rafael, nós nos deparamos anteontem com cerca de 6 mulheres na porta da delegacia, 6 mulheres e um homem, com o objetivo de denunciar esses crimes que elas sofreram. Então, imediatamente, nós já acolhemos as oitivas dessas pessoas e com a repercussão que a mídia tem dado, principalmente a Record teve ontem, essa matéria tem alcançado mais pessoas, mais vítimas, tem justamente feito com que essas vítimas tenham mais coragem de nos procurar. Então, hoje, nós já acolhemos as oitivas de outras 8 vítimas. E achamos que tem mais vítimas desse mesmo autor, ou autores, né? Então, é o que nós orientamos, é justamente isso que foi falado no programa, que as vítimas nos procurem para serem ouvidas, que nós vamos apurar esses fatos. Agora, todas as vítimas conversaram com o senhor e explicaram exatamente a mesma coisa? A forma foi a mesma? Justamente, a forma é a mesma. A gente percebe que tem uma autoria aí, que esse indivíduo ele pode estar escolhendo essas vítimas de forma aleatória, sem nem conhecê-las, sabe? Ele simplesmente replica fotos dessas vítimas nos seus perfis falsos criados e coloca uma frase depreciativa, variando entre as vítimas, né? Então, o que a gente está apanhando, por enquanto, é isso. Uma vítima ou outra que nos trouxe algumas informações desconfiando de determinada pessoa, aconteceu, mas no geral é isso que temos observado, sabe? E é o mais difícil para a investigação, né? Quais os próximos passos a partir de agora, doutor? Olha, o interessante é que nós já temos um suspeito, inclusive colhemos a oitiva dele na data de ontem. Esse suspeito, ele que procurou a delegacia de forma voluntária, deu a sua versão dos fatos, tá? E os próximos passos são o seguinte: a equipe de investigadores já está a campo, visando trazer mais elementos de informação para o inquérito e, principalmente, é aí que é importante mencionar, que a internet, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a internet não é uma terra sem lei. Tudo que você faz na internet é facilmente rastreável. Muitas pessoas não sabem disso. Então, o que nós estamos fazendo agora? Nós vamos dossiar o Facebook, que é dono do Instagram, passando essas contas fakes que foram criadas, informando a data e o horário das postagens, e o Facebook vai nos informar, sem sombras de dúvidas, como já aconteceu em outros casos semelhantes que eu mesmo presidi, vai nos informar a partir de qual endereço IP aquela postagem se originou. E esse endereço IP, ele pode vir de um aparelho telefônico ou um computador. Então, basta chegar essas informações que a gente vai saber precisamente de onde saíram as postagens. Agora, essa pessoa, esse suspeito, ele vai ser enquadrado em qual tipo de crime, doutor? Olha, inicialmente, a gente está apurando uma injúria com aumento de pena, pela forma da divulgação, tá? Só que, na medida das oitivas das vítimas, podem surgir outros crimes, mas inicialmente a gente está tratando como injúria, como crime contra a honra. Crime de injúria, mas, por exemplo, numa conversa que a gente teve agora há pouco aqui com uma das vítimas, ela explicou
sobre outros crimes que aconteceram a partir do momento que foi relatado algum tipo de coisa em relação a essas vítimas, né? E crimes extremamente sérios, que podem estar ligados a qualquer tipo de abuso e até pode se enquadrar, em alguns casos, na Lei Maria da Penha, né, doutor? Justamente, os fatos, por isso que a gente precisa de ouvir as vítimas, ver com detalhes o tipo de crime que elas sofreram, para eventualmente mudar o enquadramento. O inquérito policial a gente só a gente captura um crime inicial que nos foi trazido, coloca na capa do inquérito. Mas ao longo, no decorrer das investigações, podem nos trazer outros crimes. E com essa materialidade colhida, o autor vai ser responsabilizado ao final do inquérito policial. Bom, a repercussão está sendo muito grande desse caso, não só no nosso estado, mas também foi vinculado em rede nacional. Eu gostaria que o senhor, por favor, passasse a informação para as pessoas e principalmente para muitas e muitas mulheres e homens que acabam sendo vítimas de crimes na internet, crimes de difamação e que acabam não procurando a justiça, da importância de se fazer isso, da importância de procurar entrar em contato com o delegado e explicar tudo de fato que aconteceu. Por favor, doutor. Exatamente. Ocorre muito esse tabu, principalmente nos interiores do estado, de que a internet é uma terra sem lei e os crimes cometidos ali não serão apurados, mas é muito pelo contrário. Com o amadurecimento das investigações, com o andar dos anos, as forças policiais elas passam a ter mais materiais, mais força para se chegar nesses autores. Então, o que a gente orienta as pessoas, não só mulheres, mas também homens que são vítimas de crimes cibernéticos, que nos procure a Polícia Civil da sua cidade, procure a Polícia Militar, ligue, estabeleça um contato telefônico e a gente justamente incentiva essas vítimas. Não fiquem em casa, não guardem para você esse tipo de coisa. Isso, como você disse no programa, isso além de entrar na estatística, que é muito, extremamente importante, nós vamos atrás desses autores, responsabilizando-os, fazendo com que eles respondam pelos seus atos perante a justiça. Esse é o nosso objetivo principal. Verdade. Bom, Elton, muito obrigado, viu, doutor, pela participação ao vivo com a gente por telefone, dando os esclarecimentos, falando sobre a investigação. Excelente trabalho aí, eu tenho certeza que outras vítimas vão procurar a delegacia e, claro, a delegacia está de portas abertas para atender a todos. Grande abraço, viu, doutor? Tá ok, eu que agradeço. Boa tarde. Obrigado, doutor Elton, delegado responsável por fazer toda a investigação em relação a esse assunto que é extremamente sério, extremamente sério. Eu faço um pedido para você de casa. Internet não é uma terra sem lei. Você tem que respeitar. E você tem que entender que a partir do momento que você cria um perfil em uma rede social, eu sou esse, tal, você é responsável por esse perfil. Tudo que você diz, você é responsável por isso. A partir do momento que você escreve um comentário até na nossa live, na nossa transmissão no Facebook do Balanço, você é responsável por isso. Compreenda isso. Porque a outra pessoa que se sentir ofendida, ela pode procurar uma delegacia, ela pode procurar a justiça e tem toda a razão de fazer isso. Toda a razão de fazer isso. E a gente cobra das nossas autoridades leis mais severas. Nós precisamos de leis mais severas em relação aos crimes relacionados à internet, às redes sociais. É lamentável imaginar que num crime de injúria, utilizando a rede social, uma pessoa fique de 1 a 6 meses preso. E olha lá, se for preso, no máximo vão pagar uma multa ou vão sofrer algum tipo de processo de indenização por parte das vítimas. Mas é muito pouco, você não acha? Porque a lei, ela tem que ser pesada para fazer com que a pessoa evite de cometer esse tipo de ato. A gente continua acompanhando esse caso.